Vamos tentar mudar um pouco de assunto, quebrar o clima aqui, porque a gente está indo agora para o CT do Corinthians. Lá está o Marco Aurélio Souza, que vai trazer novidades ou notícias sobre o novo treinador do Timão. Temos novidades, Marco? Está mais perto? O técnico ainda está aberto? Boa tarde, Felipe. Boa tarde para o amigo ligado aí do nosso Globo Esporte. Existe o preferido, existe aquele namoro, né? Mas é o seguinte, até ele aceitar o namoro, aí vai uma grande diferença. O nome preferido da direção e também da torcida de Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, que trabalhou várias temporadas no Grêmio, agora recentemente, ganhou muitos títulos. A questão é, Felipe, o Renato é muito caro. Ele ganhava no Grêmio 4 vezes mais do que o Wagner Mancini ganhava aqui no Corinthians. Então, a equação é a seguinte, o Renato vai ter que baixar e o Corinthians vai ter que aumentar a sua corda para ver se consegue contratar o Renato Portaluppi. Felipe. Valeu, Marco Aurélio, obrigado pelas suas informações. Quem sabe Renato Gaúcho no Timão seria incrível pro Corinthians, hein? Vamos falar do São Paulo agora, o finalista do Paulistão vai jogar com reservas contra o Racing pela Libertadores, hein? É um olho no Racing, outro olho no Palmeiras. Afinal, o time não ganha um título estadual há 10 anos. O Corinthians está no mercado à procura de um treinador que tenha experiência, custe pouco e também saiba trabalhar bem com garotos da categoria de base. Parece ser difícil encontrar um único nome que possa ter todas essas qualidades, e é o que acontece. Renato Gaúcho é o favorito da torcida, o preferido de pessoas influentes que pedem ao presidente Duílio Monteiro Alves a tentativa nesta contratação. Mas custa caro. Se o Corinthians não conseguir pagar um treinador desse porte, nomes como Silvinho, Dorival Júnior e até mesmo Fábio Carille, uma possível volta, são bastante comentados internamente. Os próximos dias vão ditar como será esta regra de Corinthians no mercado. Pagando mais ou ainda com austeridade financeira? A gente vai informar o Fã de Esportes neste plantão na busca corintiana por um novo comandante. A carreira, então, do Renato, hein? Vamos dar uma olhada? É o seguinte, ó, são 5 passagens pelo Fluminense. Tem uma campanha importante, lembra? Amarra ali em Libertadores, certo? Mas a gente tem aí o título da Copa do Brasil de 2007. São 3 passagens pelo Grêmio, incluindo essa super vitoriosa, essa última, onde ganhou Libertadores, Recopa, Copa do Brasil, Gaúcho e Recopa. 2 passagens pelo Vasco também, olha só, entre 5 e 7 também, 8, e uma passagem pelo Madureira. Marra, normalmente a gente pega muito esse recorte, né, desses últimos 5 anos, mas é uma carreira longa aí de treinador do Renato. Marra. Sim, o Renato já tem, veja bem, né, 96, hein, já tem um bom tempo, além, obviamente, do tempo de jogador, ele já tem uma janela grande também como treinador, com interrupções. Você me lembrou desse título da Copa do Brasil, você lembra quem fez o gol do título, né? Daqui a pouco a gente responde sobre isso. Mas contra o Figueirense, Eugênio sabe de cor, porque eu acho que o Eugênio estava até lá. Não lembro. Não estava não, mas acompanhei na transmissão. Foi o Roger. Foi o Roger, exatamente. O Roger que hoje é técnico do Fluminense. Isso é coisa de velho, né, ô Bruno? Velho. Não lembrava, não. Velho lembra essas coisas. Eu era criança, que nem a Mari. Velho lembra essas coisas. A gente estava no jardim de infância. Não, assim, isso tem janela, tem história. Então, mas o Renato, a última passagem do Renato no Grêmio, mudou a carreira do Renato, como treinador. O Renato já teve bons trabalho de campeão, de Copa do Brasil no Fluminense, mas a última passagem mudou completamente, porque o Renato ofereceu algo bem legal ao futebol brasileiro. Time de posse de bola, time que envolvia o adversário, para quem gosta também de biologia, né? Time que fagocitava o adversário, ficava com a bola ali envolvendo o adversário até agredir, né? E ser campeão de Libertadores assim. Não só nesse sentido, Bruno, mas também oferecendo jogadores. O Renato é muito responsável também pela atual saúde financeira do Grêmio. Porque vários jogadores foram lançados por ele e ele conseguiu, com venda de jogador, ele não, né? Romildo, mas com venda de jogador, equilibrar. Eu acho o Renato um belo nome. Agora, é um desafio diferente, porque no Grêmio ele podia errar. Porque o Renato é o Renato. No Grêmio ele podia errar. Em outros clubes, o benefício da dúvida é menor. Mas ele é um profissional, né? A gente mostrou aí. Ele é um profissional desde 96,
como técnico de futebol. E para você, Eugênio, como você enxerga, então, essa preferência pelo Renato? Ele pode trabalhar, como o Marra falou aí, nomes à base, né, jogadores jovens também, mas ele cobra muito também, até estava vendo as informações do Ortega, que ele pede um plano, né, que faça sentido para ele. Eu vou vir para cá para quê? Para tampar um buraco, para segurar uma bronca de crise financeira? O que o Corinthians também pode oferecer para o Renato? Essa é uma grande questão, né? Acho que um ponto importante da gente questionar é o que o Corinthians busca, né? Que perfil ele traça, porque ele está pensando em que Renato? No técnico, o técnico na acepção da palavra, aquele que vai trabalhar o seu time para jogar de determinada maneira, ou no personagem Renato, que é, né, um cara que atrai as atenções para ele, que tira o peso de jogadores e de diretoria. Fez isso muito bem no Grêmio por muito tempo, mas no Grêmio ele é ídolo máximo. No Grêmio ele é quase um deus. No Grêmio ele tem estátua na porta. No Corinthians ele não tem essa referência. Esse lastro dele é menor. Por mais que inicialmente ele seja, assim, uma figura que vá puxar para si todos os problemas e também méritos. Né? Mas, além disso, é só isso que o Corinthians quer? Ou o Corinthians tem um plano de desenvolver uma maneira de jogar? Ele acha que o Renato é o técnico que vai dar ao time um padrão de jogo dentro daquilo que ele imagina? Essa é a minha grande questão, não só do Corinthians, como de quase todos os times do Brasil. Chama alguém aqui para apagar o meu incêndio. Não é para arrumar a casa, para essa casa não ter incêndio lá no futuro, é para apagar esse. Esse é o grande problema. Não ser para o Renato é dinheiro. E é claro que é uma mídia muito interessante, né? Estar no Corinthians é estar numa das maiores vitrines do futebol sul-americano. Eugênio, e não sei se existe essa ideia de um plano de futebol, até pelos nomes que o Ortega trouxe para a gente ontem, durante o dia inteiro, né? Porque tem a Aguirre, aí tem o Renato, aí tem Dorival Júnior, né? Eram os nomes pensados ali. É uma salada, né, de treinadores e de ideias. Tem plano. Plano nenhum, gente. O plano que eu queria saber é como é que vai pagar. Eu queria saber como é que vai pagar. Essa a primeira pergunta que eu faria, vai pagar como? Porque assim, o Renato tinha um salário altíssimo no Grêmio, merecidamente, por tudo que construiu lá. O Renato vai baixar, sei lá, em 3, vai passar a ganhar 1/3 do que ganhava no Grêmio? O Corinthians não está conseguindo pagar salário, vai pagar mais de 1 milhão para treinador? Como é que vai ser isso? Não, acho que o Renato pode até fazer uma adequação por entender que é um desafio, uma vitrine espetacular trabalhar no Corinthians, entender que o desafio pode ser bom para ele. Acho que ele pode fazer uma adequação para ganhar ali na frente, né, Bruno? Porque assim, gente, há 2 anos a gente estava falando aqui que um nome provável para substituir o Tite da seleção brasileira era o nome do Renato. E ele precisa se readequar, ele precisa voltar para essa linha. O Tite também não é eterno. Só que hoje em dia a fila pode ter andado. A gente não sabe o que passa na cabeça de quem manda na CBF. A vitrine do Corinthians é uma vitrine fortíssima. Só que a sua dúvida é a minha dúvida também. O Corinthians vai se comprometer financeiramente? Até que ponto? Isso o Renato também vai ter que ter garantias, né? Porque não adianta nada ele ter a garantia, Bruno, de que, meu salário vai estar em dia. Tá bom, mas os jogadores não vão receber em dia, os jogadores vão começar a ficar chateados. E é uma vitrine pro bem e pro mal, né, Marra? Exatamente. E você já imaginou você trabalhar? Não é vitrine, é vidraça, gente. Corinthians hoje não é vitrine, é vidraça. Só esperando para levar pedrada. Você já imaginou trabalhar todos os dias, sabendo que é a exigência do Corinthians, sabendo que seu salário está em dia e sabendo que o salário dos jogadores não está? Então, sim, a direção do Corinthians ela tem sido chamada a tomar uma decisão muito importante. É pesado isso aí. E talvez, né, gente, vamos falar um português bem claro, talvez seja chegar aqui, e falar, olha, a gente não tem condição de ganhar título não, gente. Vamos fazer o que o Flamengo fez. Vamos sanear a dívida, vamos passar aí 3, 4 anos disputando, passando umas vergonhinhas aí e tal, porque a gente precisa... Agora,
quando o Corinthians tiver de novo potencial para, sabe assim, aquela de respirar, sai de baixo, né? Sai de baixo porque mercado tem demais, torcida tem demais e vai para cima, né? Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.